Graça e paz, boa noite. Mais uma quinta-feira, com a graça de Deus. Estamos aqui para trazer mais uma oliva do Senhor, mais uma pessoa linda para testemunhar. A irmã, a minha amiga Raine Velez. No momento a gente está trazendo as amigas, a gente está trazendo aquelas que a gente conhece, sabe da vida, sabe que é verdade as palavras, né? A gente conhece o testemunho, é verdadeiro e é fiel, como o apóstolo falou na Bíblia. O testemunho é verdadeiro e é fiel. E vamos hoje ouvir esse testemunho abençoado. Hoje eu não tô com a minha metade, minha irmã. Minha irmã tá com minha sobrinha Dodói. Infelizmente, ela não vai conseguir participar. Minha sobrinha tá precisando dela. E estamos aqui, né? Vamos lá, vamos com a... Aí ela aí entrou aí. Nós estimamos e pedimos a Deus as melhoras da Esther, né? Em nome de Jesus ela vai melhorar logo, tá bom? Oi, Rose, paz do Senhor. Vamos esperar a nossa amiga. Isso aí, acompanha tudo. Participa com a gente aí no que puder e conseguir participar de acordo com a demanda aí. Vamos aguardar a nossa amiga Raine entrar. Mais uma live abençoada em nome de Jesus. Amém? E hoje a gente vai falar sobre a picância. Vamos falar sobre a picância do azeite. O azeite, todo bom azeite, o azeite extra virgem, tem a sua picância, né? Hoje a gente vai explicar um pouquinho e fazer um paralelo com o mundo espiritual, com o nosso testemunho, com aquilo que nós precisamos passar, né? Em nome de Jesus. Olha, aparece aqui, ó, agora tá aparecendo. Acho que aconteceu alguma coisa no meu... Irmã, agora tá aparecendo aqui na lateral. Enviar foto, enviar áudio, vídeo, olha... Ou eles agora nos deram esse presente, né? O Instagram também tem isso, também tem disso. Ele abre algumas ferramentas para lives assistidas. Nossa live está sendo assistida, glórias a Deus. A primeira live já tem quase 1000 visualizações, aleluia. Amém. Aí agora tá aparecendo aqui, glória a Jesus. Deixa eu ver aqui a nossa querida, que eu acabei de falar com ela, ela estava online. Bom, Raine, assim, irmã, escreve aí pra mim, por favor, se você puder, que assim que ela puder entrar aí pra ela me dar um alô, enquanto isso eu vou orando, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido Pai amado, na Tua santa presença, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de propagar a Tua palavra e assim como os Teus servos, Senhor, na Bíblia, serviram de testemunhos vivos para as nossas vidas. Assim, nós estamos aqui nos colocando, usando a ferramenta da internet em nosso favor para propagar e falar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo mediante algumas escolhas erradas, alguns erros, mas o Senhor, aprendemos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e percebemos que o Senhor tem recalculado a nossa rota. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te entregamos mais essa live nas Tuas mãos, aqueles que assistirão online, ao vivo, e aqueles que assistirão após essa live. Nós sabemos e cremos que a Tua palavra ela não volta vazia e nós temos ouvido testemunhos abençoados de encorajamento de acordo com aquilo que nós temos propagado aqui
nessa ferramenta que é a internet. Em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos e perdoa os nossos pecados, entra na nossa casa e faz a diferença através de nós, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a picância. A picância do azeite. Olha só que interessante. A picância, junto com o amargor e o sabor frutado, são características importantes que definem um bom azeite extra virgem, ok? A picância, ela é causada pela presença do óleo cantal, um composto com propriedades anti-inflamatórias. E nesse composto, nessas propriedades que esse óleo cantol tem, né, dentro do azeite, de um bom azeite, de um verdadeiro azeite extra virgem, nós vamos falar sobre o Senhor nos deu duas vertentes aqui, ok? Uma vertente trazendo para o nosso paralelo, né, com o mundo espiritual, com a manifestação de Cristo, né, nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre um texto que está em Ezequiel 8:17. Ezequiel 8:17, que diz assim: Então, ele me questionou mais uma vez: Viste tudo isso, filho do homem? Porventura, as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornaram a inflamar-me a cólera, a raiva, a ira. Vê, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza. Aqui o Senhor está falando sobre a idolatria, culto às criações e não ao Criador, né? Rainha entrou aí, amém? Deixa eu só terminar aqui agora. Fica aí, não sai daí não, em nome de Jesus. Aqui o Senhor está explicando que os seres humanos estavam inflamando a cólera nele, a ira dele, né? Cometendo práticas abomináveis ao Senhor. Coisas que o Senhor já tinha explicado, já tinha dado como mandamento e eles já estavam cansados de saber que era pecado, que era adoração a outros deuses, adorar a outros deuses, né? É um mandamento, lembra disso? Êxodo 20. E Judá estava praticando essa atrocidade, né? Essa idolatria. E aí Deus está falando com o profeta que eles estavam provocando a ira de Deus. E a gente vai falar dessa ação anti-inflamatória do azeite. Nessa vertente aqui, a gente vai falar sobre a reação justa e santa contra o pecado e a injustiça humana. O que é a ira de Deus? É a reação justa e santa, contra o pecado e a injustiça humana, tá? Até o filme A Cabana, ele falou que não existe, né? O autor lá diz que não existe a ira de Deus. Porém, né, nós vemos ao longo da palavra dele, né? Nós ficamos com o que a Bíblia nos ensina, ao longo da palavra dele, que a ira de Deus é a justiça dele contra o pecado, né? Contra o pecado cometido, como eu vou dizer, propositadamente. O ser humano sabe, né? Eu até dei uma participação na escola dominical na minha igreja sobre isso, a diferença entre a desobediência e a rebeldia, né? A desobediência, ela consiste no sentido que existem leis que o ser humano insiste em desobedecer. Porém, até quem não sabe que existe, por exemplo, se eu chego num país oriental, em Dubai, por exemplo, mesmo que eu não conheça as leis e faça algo que infrinja as leis deles, eu vou estar desobedecendo as leis, correto? Né? Muitas pessoas já passaram
pela infelicidade de serem presas lá em Dubai, num país oriental, ou só me veio Dubai na mente. Muito rica eu, até parece. Que se beijar na boca, casal, homem e mulher beijar na boca, é um crime e vai preso, tá? Então, eu sabendo ou não, eu conhecendo ou não as leis daquele país, eu estou infringindo uma lei, estou sendo desobediente, ok? Desobediência. E a rebelião, ela é insistência nessa prática. Eu já sei que aquilo ali está errado e eu insisto em fazer. Isso em relação ao Senhor, a Deus, é como um pecado de feitiçaria. Deus compara como um pecado de feitiçaria. Por quê? Por que é um pecado de feitiçaria? O que é uma feitiçaria? Por exemplo, eu tô apaixonada pelo Tom Cruise e eu vou lá, faço um feitiço para que o Tom Cruise se apaixone por mim. Não é da vontade dele, ele não quer, não me quer, mas eu vou lá e faço um feitiço, ou seja, eu contrario, eu domino aquilo ao meu favor. Quando eu insisto na desobediência, eu me torno rebelde para Deus, porque eu estou provando para Deus, eu estou falando com Deus o seguinte: o que o Senhor está falando sobre mandamento, para mim, não é nada. O que eu acredito como verdade, né? Meu corpo, minhas regras, eu sei a minha verdade, eu faço o que eu quiser, eu sou dona de mim, eu vou lá, então eu sou, para Deus, rebelde. E a rebeldia é isso, é como um pecado de feitiçaria, como eu chegar para Deus e querer dominar aquilo em meu favor, ok? Então estamos aqui nessas duas vertentes. A primeira vertente é eu evitar inflamar a ira de Deus contra mim. Quanto mais azeite eu tenho, quanto mais unção eu tenho, quanto mais o Espírito eu tenho, quanto mais cheia do Espírito eu tenho, menos eu provoco a ira de Deus contra a minha vida, tá? E a segunda vertente se encontra em Efésios 6,16. Peraí que eu já vou ler o que vocês estão escrevendo. 6,16, tá escrito assim: irmã, já tô mal acostumada sem você. Efésios 6,16 diz assim: embaraçando em... Eita! Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do inimigo, tá? Então, quanto mais cheia do Espírito eu estou, mais eu me protejo contra o inimigo. Eu coloco um escudo da fé e me protejo contra os dardos inflamados, as setas inflamadas do inimigo contra a minha vida, ok? Então, vamos ver o que a nossa oliva de hoje, para qual vertente ela vai, né? Na primeira vertente, nós evitamos a inflamar a ira de Deus contra nós mesmos. E na segunda vertente, quanto mais óleo nós temos, quanto mais azeite nós somos, azeite extra virgem, não óleo composto, mais nós nos protegemos contra os dardos e setas inflamadas do inimigo, ok? Fiz um breve paralelo aqui sobre o azeite, né? A picância do azeite. Amém? Entenderam? Todas entenderam? Ah, só hoje. Não me acostuma a ficar sem você, não. Para de assunto. Vamos lá. Raine entrou? Amém. Rose, Letícia, Tainá Ferreira, Lari, Rufino, Suzana, Mônica, Rayane, oi, Rai, Marcinha, Elizabeth e Vida Perfumaria Cosméticos. Vamos lá? Vamos chamar a nossa oliva de hoje, Raine, maravilhosa. Oi, 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 oi. Olha ela aí, cadê? Aí, como é que você lá tá ao contrário, meu Deus? Oi, Oi, boa graça e noite, paz. gente. Boa Oi, eu não tô noite. acostumada com isso, tô aprendendo. Vambora. Vambora que é só a primeira. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Foi?
Não, calma aí. Deixa eu botar um Ó, filtro aqui pra dar uma. Ah, esse filtro tá muito forte. Vou deixar natural mesmo. tá Tá muito, natural, muita tá coisa. linda, natural. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem, amiga? Boa noite. Boa noite. Então a gente falou aqui um pouco. Essa é minha amiga, Raína, aqui do Rio de Janeiro, agora de Nova Iguaçu, né? De Isso. onde eu morava. E a gente vai falar hoje sobre a picância. Parece até que é algo. Combinado, né? Hã? Parece que é combinado. É, Deus está combinando direitinho. É, Eu falei isso com a minha irmã. Deus tá modelando aqui, está colocando as olivas sempre juntinho nos temas que a gente está colocando. Não foi nada combinado entre nós, foi sobre Deus mesmo, é né? verdade. Então a gente hoje vai falar sobre a picância. A gente está falando aqui sobre a parte anti-inflamatória que a picância do azeite traz, que é o óleo cantal, que é uma propriedade do azeite extra virgem. E ela produz uma ação anti-inflamatória para a gente. Dizem até alguns médicos que se a gente bebesse uma certa quantidade de azeite diariamente, nós evitaríamos muitas doenças ao longo da vida e acho que, se eu não me engano, o Alzheimer na velhice, né? Naquela partezinha que a gente mais quer desfrutar, né? Que é da parte da melhor idade. E a gente É. falou aqui que ele ajuda, trazendo para o paralelo do mundo espiritual, nós evitamos inflamar a ira de Deus contra nós, porque quanto mais azeite nós temos, mais óleo nós temos, mais unção nós temos, mais azeite extra virgem somos, né? Mais olivas somos, a gente está em obediência com o Senhor e ele não vai produzir nada de justo. A justiça dele fala da ira de Deus contra as nossas vidas, contra os desobedientes, né? E o segundo é nos proteger contra os dardos, as setas inflamadas do maligno, que está em Efésios 6,16, tá? Sim, Aí ok. agora você vai começar a falar sobre a sua história, o seu testemunho, que é lindo. Eu sou, como eu disse no começo, eu sou prova viva disso e Você acompanhei, você acompanhou bem. acompanhei, acompanhei e hoje a gente vê que você é puro óleo, puro azeite, graças a Deus, né? E Não, conta pra gente a sua história e depois você fala para qual vertente a sua história te levou. vamos ver, vamos ver. Para como que o Senhor vai nos conduzir. E é muito bom ouvir isso de você, porque as pessoas que convivem com a gente, né? Porque conforme a gente vai vivendo, o tempo vai passando, então ouvir isso, testificar isso realmente aquece o coração de qualquer pessoa. Eu glorifico muito o nome do Senhor por estar trazendo frutos, né? Frutos de arrependimento, Isso. faz valer, faz olhar para trás e valer a pena, né? Tudo que a gente vive pelo Senhor, as renúncias, as dores, enfim, tudo faz valer. É, falar do meu testemunho, assim, eu sempre frequentei, eu sempre fiz parte do contexto de igreja, sempre. Desde criança, desde os meus 9 anos, eu tenho lembrança de pedir para a vizinha me levar. Eu sempre gostei. E eu voltava para casa, estava relembrando, né, há pouco tempo. Eu voltava para casa com a Bíblia marcada. Ó, a pregação foi isso. E sempre foi assim, meu coração sempre queimou muito pelas coisas do Senhor. E os anos foram passando, adolescência, e aos 19 para 20 anos eu acabei me afastando, né, dos caminhos. Você presenciou muito bem, muito essa fase minha, eu fui afastando. Problema nenhum com a igreja, muito pelo contrário, a igreja, o contexto da igreja sempre foi um contexto que me fez muito bem, que eu sempre amei. Mas as coisas foram acontecendo, essa transição da adolescência para a fase adulta, emprego, faculdade, namoro.
mexeu um pouco com a minha cabeça, porque eu estava acessando lugares, coisas que eu nunca tinha vivido antes, né? Como uma adolescente que cresceu na igreja. Uhum. E foi aí que eu acabei me afastando, fiquei afastada durante. Eu sou muito ruim com período, assim, tempo, mas eu acredito que tenha sido uns 2 anos e meio. Eu fiquei afastada. E um certo dia eu voltei, eu renovei minha aliança com o Senhor. Só que não foi tão simples assim, do jeito que eu estou falando. Né? Eu estava dentro de um relacionamento, eu estava namorando. Esse relacionamento já não estava legal. É, eu não estava muito satisfeita, mesmo estando apaixonada, eu não estava satisfeita dentro do relacionamento, porque mesmo afastada dos caminhos do Senhor, existia algo em mim, as promessas, as palavras liberadas. A pessoa que cresce, que a semente é plantada, não adianta. Você pode correr, você pode fugir, alguma coisa vai chamar. E a gente sabe que é o poder do Espírito Santo, o poder. E eu tava muito insatisfeita. Eu olhei pro meu relacionamento, eu falei assim, Senhor, não é o relacionamento que eu quero. Não, não, não tá legal isso aqui. E, e isso não foi combinado, as coisas foram acontecendo. Um certo dia, eu terminei esse relacionamento, que não tava legal, de manhã, e eu fui à igreja à noite. Fui pra igreja à noite. Coisas que eu já fazia. Porque mesmo afastada, eu ia à igreja. Claro que não com a mesma frequência de uma pessoa da igreja, mas eu ia. E nesse dia estava certo de eu ir para a igreja à noite. E eu fui para o culto. E ali Deus fez algo muito lindo. Né? Eu fui destruída emocionalmente, porque não era só simplesmente um término de relacionamento, era uma frustração, né? Então eu fui para o culto e ali eu tive um encontro com o Senhor. Algo muito forte. A sensação que eu tinha é que não existia ninguém naquela igreja. Eu estava Só realmente você. só, não tinha ninguém. E a Cristiane, né, ela foi ao meu encontro orar por mim, ela não sabia o que eu estava vivendo, ninguém sabia o que eu estava vivendo. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, até no período fora da igreja, eu nunca fui de me expor, eu tenho um pouco de dificuldade de expor, de me colocar assim. Então, ninguém sabia nada do que estava acontecendo comigo. E ela veio ao meu encontro, me abraçou naquele culto e começou a orar por mim. Ela lembra desse dia muito melhor do que eu, porque eu estava tão envolvida pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que muita coisa eu esqueci. Imagina. Mas ela liberando palavras e eu chorava e eu gritava literalmente. Não é que eu estava chorando assim emocionada, eu gritava, porque era uma dor que estava saindo do meu coração, da minha alma. E a partir dali aí naquele momento ela me fez uma pergunta determinante. Ela falou: Raine, você quer renovar a sua aliança com o Senhor? E eu não respondi de imediato. Eu parei para pensar, parei assim, aqueles minutos, sabe? Aí eu parei assim, eu falei assim, quero. E Uhum. fui lá voltar, renovei minha aliança com o Senhor. Não, não De respondeu maneira. pela emoção Eu do fui. momento. Foi É isso, racional. foi racional. Eu tava mesmo movida, eu falei, não, eu vou. Eu É, tava lá. tu tava lá? É claro. Ai, que bênção. E eu fui, renovei minha aliança. Só que eu, movida por aquele impacto, pelaquela presença, os 3 primeiros meses, aproximadamente, eu estava muito, como eu posso dizer, envolvida, impactada, e muito aquela coisa assim, cara, o Senhor renovou as promessas, ainda existe possibilidade do Senhor fazer aquilo que Ele havia me prometido, ainda está vivo, ainda é real, Tá de é, pé. ainda está de pé. Então, assim, eu saí dali muito feliz, muito impactada. Mal sabia eu que eu estava entrando em Olha aí. De azeite. um processo de azeite.
Um processo de azeite. É, meu bem. Um processo de azeite, um processo de muita renúncia. Maria tá Eu falando que também lembra desse dia. lembro, um processo assim de muita renúncia. Muita renúncia. Eu descobri o que era renúncia ali. Renúncia. De momentos que eu chorava e falava, não é possível. Não dá para chegar nesse nível de renúncia. Não é possível. Eu já renunciei, eu já fiz. Não é possível que o Senhor está querendo mais. Mas Eu falava, Senhor, não é possível. Esse nível de santidade eu não não tem, consigo alcançar. não consigo alcançar. Eu ficava assim, Senhor, não é possível. E era assim, dentro do ônibus, voltando do trabalho, chorando. Eu falei assim, não, não é possível. Aí renunciei relacionamento e me entreguei, me joguei. Que tipo de relacionamento? Desse. Relacionamento amoroso, entendeu? Relacionamento amoroso. Porque eu sabia que não combinava, que não fazia sentido, que não era pra ser, era pra eu deixar pra trás. Não só relacionamento amoroso, como relacionamento com amizades também. É, vale Tive aqui que abrir mão lembrar que você era uma menina solteira e que tinha solteira. um relacionamento É, amoroso de solteira. namoro. É, a Isso, gente não tá solteira. falando de casamento. Não, nunca fui casada. Isso aí. Aí, a- deixei o relacionamento, deixei as amizades, deixei os lugares. E eu falei, é isso. Só que o Senhor precisava, começou a tratar De dentro dentro para fora. de dentro para fora, de dentro para fora. E aí que se iniciou, né? Até os dias de hoje, esse processo que o Senhor tem realizado de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de tudo, o Senhor tem feito. E o mais incrível, que me deixa assim muito feliz, Vanessa, é saber que de fato eu não sou mais a mesma pessoa. Não mesmo. Não sou mais aquela pessoa. Primeiro É porque, aquele primeiro ditado que tem no mundo lá fora. Quem te viu, quem te vê. e não, e de fato assim, eu não tenho mais 23 anos, É. né? Não tenho mais 23 anos. Vem a maturidade normal, né? E vem a transformação que o evangelho, a palavra, só Cristo faz na vida de uma pessoa. Como? Explica para quem está assistindo e para quem vai assistir como que essa mentalidade é transformada numa pessoa tão nova como você era, né? É ainda, né? Uma moça ainda, uma jovem. E como que é essa mudança no meio de tanta gente que faz diferente, né? Como que funciona isso? Que muda isso? Uhum. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor começou a tratar comigo foi paternidade, entendeu? Sentimentos de carência, de. Porque você precisa ser dependente. Eu nunca fui não é que eu me fosse dependente emocional das pessoas, mas eu precisava colocar toda, sem reserva, minha dependência no Senhor. E isso significaria entregar o controle da minha vida nas mãos dele. Então, como sempre fui uma pessoa é, que resolvia, que fazia, que tomava as decisões, né, Muito independente. dentro da minha realidade, claro, né? De uma menina de 23 anos, sempre tive essa. O Senhor começou a tratar comigo. Falei assim: olha, você precisa entregar esse controle. Já não é mais com você. Não é seu, não está na tua mão. Não está na sua mão. Sempre foi do seu jeito. Você conduziu até aqui. Então agora eu quero um controle. Então, a partir desse momento, foi aí, assim, a partir desse momento, eu entrego o controle. E eu falei, Senhor, então eu vou entregar tudo. É o controle? Se referindo, assim, todas as áreas da minha vida, mas a que eu mais senti foi a questão de vida sentimental, né? De namoro. Então, assim, entrego. Então, a partir de hoje, vou mudar. Sou uma nova pessoa. E isso aos 23 anos. Não me relaciono mais, não me relaciono mais sem propósito, sem sentido, aleatoriamente. Entendeu? Nunca tive uma vida de. Entendeu? Mas
o filtro não era um filtro cristão. Uau. Hoje eu só me relaciono com cristão, por exemplo. Isso aí. Entendeu? Hoje eu só me relaciono com cristão. Se a pessoa não for cristão, ela pode ter todas as qualidades que também fazem parte do pacote. Claro. Mas para mim, hoje, eu não abro mão de uma pessoa ser cristã. Então, assim, é muito importante você ter clareza do que você quer. Uma certa vez o Senhor ministrou meu coração. Rainha, você sabe o que você quer. Você sabe o que você não quer? Eu falei assim, Senhor, eu não quero um não cristão. Porque eu sei para onde eu tô sentindo para onde o Senhor está me conduzindo. Opa. Então, para onde o Senhor está me conduzindo não combina. Não combina. Isso. Há As quanto ideias tempo você fez essa escolha, Rainha? lá atrás, Quanto tempo tem já que você fez essa 7 anos. escolha? 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos que você está escolhendo e no Senhor. É, é, eu posso fazer uma pergunta para jovens que ainda estão solteiras e aguardando o seu Adão, né? Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender, nós mulheres, é que nós seremos achadas, Uhum. né? A Isso. Bíblia fala, né? Provérbios fala, acho que é Provérbios que fala, mulher virtuosa, quem a achará, né? Se nós estivermos nesse ponto que a Bíblia menciona da mulher, esse ponto que a Bíblia deseja e requer da mulher, né, da jovem que ainda não se casou, nós seremos achadas, né? Exato. Você Exato. concorda com isso? Plenamente. Plenamente. Não Mulher. somos nós que vamos sair por aí procurando. Eu digo Não. nós porque eu sou mulher, né? Sim. Não é a mulher que sai por aí procurando seu varão valoroso, né? Não. Vai em encontros às cegas, como é que faz hoje? Tem um site de relacionamento tipo o Não. Tinder Não é ambiente gospel, para mulher virtuosa. é ambiente para mulher virtuosa, para Não. uma oliva do Não. Senhor? Não é. Não é ambiente para mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? Essa mulher, ela tá escondida. Aleluia! Aonde que está escondida? Essa mulher está escondida em Deus. Oh, aleluia! Essa mulher, ela tá escondida em Deus. Amém. E ela é comparada, essa mulher virtuosa, ela é comparada a um rubi. Eita, Então, o pedra rubi, preciosa. pedra preciosa. O rubi, ele não tá em qualquer prateleira. Você não Isso vai aí. numa joia, até numa joalheria, você não vai lá e vai estar lá na prateleira, não, fica no cofre. Eita! Então, são só homens nobres têm Hum, acesso a esse rubi. aleluia. Então, muitas mulheres, né, elas acham assim, estou esquecida, né? Ninguém me vê. Não, você está guardada. Você está Aleluia. você tá guardada, você está protegida. Entendeu? Então, Boa. uma mulher virtuosa, ela não fica se expondo, ela não fica se exibindo, ela não fica mostrando, olha aqui o meu valor, Meu olha aqui. Deus. Não. O homem nobre, o homem virtuoso, ele vai identificar essa mulher. Aleluia. E essa mulher posicionada com as características, com as virtudes do Senhor, ela vai repelir, ela vai mandar para longe os homens que não são nobres. Amém. Porque esse De mau homem caráter. que não tem nobreza, um homem carnal, mundano, esse homem não vai valorizar essa mulher. É verdade. Ele não vê valor, porque para ele vai ser uma, sim, um homem que não É tem mais uma. é mais uma. Mas ó, se você botar uma joia verdadeira com a falsa, uma do lado da outra, quem consegue identificar? Só quem é Só o nobre. especialista. Isso aí. Só Só quem só o conhece. homem, só quem conhece. Entendeu? Então, assim, Aleluia. quando a gente acha assim, porque, ninguém tá me vendo, mas eu tenho virtudes, eu tenho. Claro, porque você tá escondida, você tá protegida, você tá guardada, você não tá exposta. Amém. Né?
Mulher virtuosa, ela está guardada em Deus. E Amém. ela, nesse processo, ela vai adquirindo virtudes. Amém. E, Vanessa, é muito importante. O que acontece? O período da espera, as pessoas tendem a achar que é o período para você não fazer nada. Aí não. É nesse período de. Esse processo é o período para você crescer, entendeu? Amém. Porque algumas pessoas, assim, é um período desafiador? Sim, eu não vou iludir dizer que não é. É um período que às vezes bate uma certa ansiedade, bate, mas mesmo assim você Dói. permanece. Você Dói. permanece. Porque Dói você algumas vezes. dói, claro. Claro que dói. Bate ansiedade, só que você decide permanecer. Você decide permanecer por quê? Porque existe uma palavra liberada. Amém. Então não é sobre o outro que falou, é sobre o que a palavra, o que o Senhor falou ao meu respeito. Amém. Eu não vivo o que as pessoas pensam, ou as pessoas, eu vivo o que o Senhor falou. Então eu me prendo nessa palavra. Então, você vai. Eu perdi um pouco da linha de raciocínio que eu ia falar, que você me perguntou. Perdão. Não, não tem problema. Mas você vai seguindo as virtudes, você vai. Ah, tá, lembrei, voltei. Você não significa que você não vai fazer nada. Você, nesse processo, você vai adquirindo virtudes. Entendeu? Por exemplo, é a modesta. Ser uma mulher. Porque tá ligado. Quando você não fica com essa necessidade, essa carência de ficar querendo se promover, querendo mostrar. Hum, Isso é uma carência emocional. Isso é uma necessidade de mostrar para o outro o quanto você é incrível, você é maravilhoso, você não precisa. hum. Então você o quê? Isso muitas das vezes está relacionado também à forma de você vestir. E o Espírito Santo transforma o guarda-roupa Toda maneira. de uma mulher virtuosa. Você não precisa ficar mostrando seu corpo. Seu corpo é do seu marido, seu futuro marido. Aleluia. Aleluia. E Seu corpo enquanto não tem marido, é do Senhor. é do Senhor. É do Senhor. Então, nesse processo, você vai amadurecendo e o Senhor vai transformando você. Então, o que você vestia, você não veste mais. Porque não é o seu corpo, é o corpo do seu marido, do seu futuro marido, do corpo do Senhor. É uma mulher virtuosa Aleluia. que não fica em vitrine, que não fica querendo se exibir, que não fica querendo se mostrar, não Aleluia. tem necessidade disso. Porque ela não coloca. Porque isso é uma carência, né? Eu preciso parecer, você não precisa. É o Então, desespero, é o talvez, de desespero. querer atrair alguém para si, né? E tá atraindo, pode até atrair, mas vai atrair para os atributos errados. E depois não Atributos pode errados. reclamar, né? É, isso aí, vai atrair Não os pode atributos. reclamar. Uhum. Assim, você precisa, porque o casamento, as pessoas, assim, casamento, morar debaixo de um teto. Mas não, você precisa chegar lá, e enquanto você não chega lá, você precisa adquirir meios de amadurecer, de se tornar uma pessoa sábia. Por exemplo, a palavra fala, né, que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola Amém. destrói. Destrói. Você vai esperar ser sábia dentro do casamento? Eita fé. Ui. Em Tiago fala que peça sabedoria que o Senhor dará demasiadamente. Ele não vai te dar pouca sabedoria, não, ele vai te dar muita sabedoria. Então você precisa pedir. Então esse processo é um processo de você crescer, amadurecer, entendeu? E ver beleza nesse processo. Por quê? Amém. Foi o que você falou, é um processo difícil? É. Às vezes bate uma ansiedade, mas você decide permanecer porque você tem uma palavra. Você ouve coisas que te magoam. Isso acontece. Porque a sociedade te coloca pressão. Elas querem um resultado, elas querem ver você com alguém. Às vezes eles estão mais ansiosos do que você mesmo. Então você não pode querer dar uma resposta para o mundo nesse Quando tá período. solteira, eles querem que você case. Quando casa, quer que engravide. Quando engravide, vai ficar só num É sempre filho. Vai uma. ter quantos mais?
É sempre uma pressão. Então, não queira dar uma resposta para o mundo. Queira viver o teu processo. Então, assim, eu não quero dar resposta para ninguém. Eu quero viver o que Deus tem para minha vida. Eu quero me preparar para isso. Eu quero casar e levar para o meu casamento o que eu puder de aprendizado, de conhecimento. Claro que é outros desafios, vai haver erros, né? Normal. Mas o que eu puder fazer e me preparar para esse casamento, eu farei. Tanto que algumas pessoas, Vanessa, acham que eu já sou casada. É? Várias pessoas pensam que eu sou casada por conta da minha postura, da forma com que eu lido. E, de Que fato, bom. eu me comporto como uma mulher casada. Porque eu sou casada. Aleluia! Eu me sinto uma mulher casada, eu só não conheço esse marido. Entendeu? Aleluia, que Mas eu me lindo! sinto uma mulher casada, eu falo assim mesmo, meu Deus, eu tô doida que esse homem chegue, pra eu dar um cheiro nele. Ah, que lindo. Deixa eu perguntar uma coisa que me chamou bastante atenção, é a respeito da paternidade que você falou. Onde foi que você hoje, né, esses 7 anos de. Minha irmã tá falando que linda você. Onde foi que é nesse período de aprendizado que você teve, está tendo e hoje compartilhando com a gente e com tantas outras jovens que vão assistir essa live, onde foi que a paternidade te fez errar na escolha ou te deixou ansiosa para fazer essa escolha e que você escolheu errado? Para ajudar outras jovens a identificarem em si mesmas se talvez possa ser isso que, né, tem um ditado aí que diz que nós mulheres acabamos escolhendo sem querer maridos é, conforme os nossos pais, né? Pai mesmo, né? Nosso, não estou falando dos pais, a mãe e pai não juntos, só o pai mesmo, a figura do pai. A gente acaba escolhendo sem querer um marido igual ao pai. Então, como que essa ausência de pai na sua vida, que eu, desculpa, até falei antes de você, a Não. ausência da paternidade te atrapalhou nessas escolhas passadas, né? Desses relacionamentos ruins que você teve. Tá muito ligado a você ter alguém. Eu sempre gostei de relacionamento, de namorar. Eu nunca fui aquela pessoa de, oh, namorei. Então, ter alguém. E essa questão de você ter alguém, você vai deixando passar coisas que para você são princípios, são valores. E como eu sempre fui, desde os meus 14 anos, eu sempre quis ter uma família, desde sempre, eu sempre fui muito ligada a isso. Eu olhava e falava assim, não faz sentido, não é o marido que eu quero. Não é o pai que para os meus filhos. Então eu sempre tive muito essa mentalidade, essa cabeça. Então assim, era mais para talvez uma proteção, um companheirismo, um cuidado, se sentir Uhum. cuidado, ou se sentir amada, entendeu? Então assim, eu acho que existiu, entendeu? Esse sentimento, Mas a entendeu? ausência do pai te atrapalhou. Ah, sempre causa alguma coisa, né? Sempre vai causar alguma coisa, porque Deus é perfeito na sua totalidade. Se o projeto familiar é pai, mãe, e ele sabe que é fundamental na criação dos filhos a presença do pai e a presença da mãe. Então, se isso falta, é claro que vai gerar, vai causar alguma coisa na vida de qualquer pessoa. Só que eu busquei isso sempre, como eu te falei, então assim, eu frequento igreja desde muito nova. Então eu tive essa graça, esse privilégio de ser tratada durante muito tempo, entendeu? Só que deixa algumas mazelas, Alguns algumas, algumas espaços. questões que você vai descobrindo no decorrer da sua vida. Você vai analisando e fala assim, isso aí faz sentido.
Será que é por isso assim que eu sou inclinada para esse gosto, por esse padrão de relacionamento? Você vai Uhum, descobrindo assim, mas isso é com o tempo. Entendeu? Isso é com é. o tempo. Você vai descobrindo isso. Mas com certeza, não tem como. Eu acho que isso causaria na vida de qualquer pessoa. Mesmo a ausência da mãe, ou a ausência do pai, ou a ausência de ambos, Aí né? a mudança da mentalidade que te fez entender que não há comparações terrenas e não há vazios terrenos, né? Que te, se você permitir com que Deus entre e preencha esses espaços, Ele mesmo te ajuda, Ele mesmo te auxilia, Ele mesmo te preenche e toma, como você falou, o controle da vida ao ponto de te fazer satisfeita, né? Exato. Porque não adianta. Só o Senhor tem o poder de nos completar. Você vai ficar buscando de maneira externa relacionamento ou bens materiais, seja lá o que for, uma profissão, algo que te complete, não vai te completar. O que te faz dar sentido à sua vida, o que te dá plenitude é o Senhor. É o Senhor. E se você tiver com esse vazio, se você não for curada pelas suas questões emocionais, seus traumas do passado, relacionamentos passados, se você não passar por esse processo de cura no Senhor, mesmo que uma pessoa entre na sua vida, vai haver feridas. E Vai pessoas haver feridas pessoas feridas ferem. ferem. Pessoas feridas ferem. Entendeu? Então, assim, você precisa. Por isso a importância. Eu acredito muito nisso. As pessoas. Assim, eu acho que não existe regra, eu não tô pagando regra para ninguém. Cada um age e faz da sua vida o que assim quiser. Só que eu, na minha concepção, na minha opinião, eu acho que uma pessoa que sai de um relacionamento não deveria entrar em outro. Eu acho que a pessoa ela precisa de um tempo para ser cuidada, para ser tratada. Então você não vai ser uma boa pessoa para fulano e fulano vai ser uma boa pessoa para você, porque você vai estar querendo suprir uma necessidade que é só em Deus. Um amor não cura outro. Entendeu? Talvez não Isso sei. é um ditado muito conhecido aí fora no mundo, que um amor cura o outro. É, Então, só que aí a gente vê que ao longo do tempo, hoje existem uma maior número de pessoas mais magoadas do que saradas, né? Com relacionamentos, porque é isso que você está falando. Sai de um relacionamento, entra em outro, sai de um relacionamento, entra em outro. Então, não curou nem a ferida desse, já está partindo para o outro, lançando as suas próprias dores no outro, né? Porque, por exemplo, quem foi traído sempre vai achar que o outro, o próximo, está traindo também. Então, se ela exatamente. não entender esse processo de que ela não teve culpa na traição, que a culpa é sempre do traidor, né? Aham. Ela vai acabar prejudicando essa outra pessoa que veio com uma boa intenção para a vida dela, para, né? E não é isso que a gente aprende na igreja, na Bíblia. Nós Você, somos mulheres, né, de isso. Deus e Sim, você estamos não vai, esperando em Deus. isso. Você não vai encontrar ninguém pronto. Não pode ter essa ilusão de achar que você vai encontrar uma pessoa pronta que vai se encaixar Perfeita. feita. Essa pessoa ela não existe. Ela sempre vai ter uma questão, entendeu? Ela sempre vai ter uma questão. Porque todos nós precisamos de ajustes. Talvez alguém tá me ouvindo aqui e vai falar assim, mas ela tá. Não, eu preciso de ajustes. Como qualquer outra pessoa. Ser humano, na vida, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai mudando, vai se transformando. Até morrer. Até morrer. Entendeu? Não, você não vai encontrar uma pessoa pronta 100%. Mas você precisa encontrar uma pessoa que tenha os mesmos princípios e valores que os seus. Que tenham ideias sobre futuro, sobre casamento, né? Ideias compatíveis. Porque essa Uhum, ideia que opostos se atraem, isso é uma mentira. uhum. Isso é uma mentira. Você precisa encontrar uma pessoa, né, no caso da mulher, né, que o nosso público, na maioria aqui é feminino, É, ser encontrada e observar esse rapaz, esse homem, e ver nele. Você não vai encontrar um homem perfeito, sem nenhuma questão. aham.
entendeu? Ah, perfeito. Não, ele vai ter suas questões, mas o principal, a base, o fundamento precisa ser Jesus, precisa ser o Evangelho, Amém. porque quando ele tem temor ao Senhor, quando ele entende o papel dele dentro do casamento, entende Do o papel relacionamento. do Uhum. relacionamento, do futuro, do casamento, das responsabilidades, de tudo isso, eu acho que se um cara é trabalhador, se o cara é constante, então assim, você precisa ver, analisar essas questões. Porque Uhum. perfeito, amiga, ninguém vai encontrar. É claro. Entendeu? Então a gente precisa ter essa maturidade, porque às vezes a gente fantasia muitas coisas, principalmente no período da espera. Então você fantasia muitas coisas. Então não pode fantasiar, gente. Você vai se valorizar sim, entendeu? Porque você é virtuosa, mas você não fica colocando. Tem gente que se coloca muito na calma, porque não existe ninguém Isso. perfeito. Nem a pessoa é perfeita, nem você é. A Cristiane Cardoso, do Casamento Uhum, Blindado, ela costuma dizer que eles escreveram depois um outro livro que é Namoro Blindado. Eu já li, já até dei palestra sobre isso, né, lá na igreja para os jovens. uhum, Ela fala que eles falam que o divórcio começa no namoro. São coisas que precisam ser conversadas no namoro, essas questões, como você está falando, analisadas no namoro, né? Ó, por exemplo, a Raine, vou aqui encher a bola da minha amiga. Minha amiga tem duas faculdades, né? Foi o que ela falou. Enquanto ela está nesse período de espera, ela está se preparando para ser uma boa esposa. Ah, mas como assim, Vanessa? Na parte profissional, sim, porque nós somos auxiliadoras dos nossos maridos. Se por uhum, um acaso ele vier a cair, o outro ajuda a levantar. É assim que a Bíblia fala. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Melhor serem dois do que um. Então, se o marido acontece algum problema que ele precisa ficar sem, ou ele passa por um período de desemprego ou de doença, ela tem uma profissão que ela vai lá, vai suprir a necessidade da sua casa, da sua família. Ela tem uma profissão, ela tem duas profissões, a minha amiga. Então, assim, a auxiliadora. Aí o marido está passando por um período de fraqueza espiritual, que isso pode acontecer. Como ela está dizendo, não existem perfeições. Você pode ter conhecido o seu namoro, o seu marido no namoro, na época do namoro, crente fervoroso, mas pode acontecer que após o casamento, infelizmente, ele passe por um período de frieza espiritual, de fraqueza na fé, de, sei lá, pode acontecer, os dias maus, né, da vida. E aí, a Rainha está aí, uma mulher de Deus, virtuosa, que vai ajudar ele a, a se levantar até na parte espiritual. Então, quando ela fala que é necessário olhar e observar as qualidades e os defeitos todo mundo tem, mas escolhe qual o defeito que te, né, que te perturba mais e o que te perturba menos. é. Né? Não vai. é, é, reclamar do homem que gosta de jogar futebol, pelo amor de Deus. Graças a Deus ele gosta de jogar futebol. Enquanto ele joga o futebol, você vai sair com as suas amigas, ou vai caminhar com elas, vai malhar. No meu caso, eu não malho, entendeu? Eu caminho. Eu gosto de café, saio com as minhas amigas, vou tomar um café, enquanto ele está jogando o futebol dele. E Isso isso aí. não é uma coisa que vá perturbar e atrapalhar o seu futuro casamento. Mentira, sim, violência, sim, falta de respeito, sim. Então, assim, o que ela está falando é que nesse período de espera, né, amiga? Nesse período de espera, você observa. Você vai ser achada, mas você também pode ser achada por dois, três, né? E você, ao longo desse tempo, você vai observar. Não, peraí, eu fui achada por um homem de Deus, ele é homem de Deus, é homem de Deus, mas ele tem uma falta grave aqui que eu não quero. Ele ainda precisa melhorar essa questão com ele, né? Agora, o outro ali, não. Esse daqui que me achou, que veio até mim, que me propôs um casamento, um relacionamento sério em Deus, ele tem umas questões que dá para deixar passar. A gente conversa, a gente entra num acordo, que tudo tem que ser feito em concordância, e dá para passar e você escolhe a pessoa de acordo com o Senhor e com
razão, racional, É né? porque Não com o coração. isso, as pessoas querem, assim, espiritualizar o que às vezes não é para ser espiritualizado, porque isso é muito perigoso. Você precisa ser racional, Isso, porque o Senhor, ele está disposto a nos abençoar. isso. É o maior interessado. Mas, por exemplo, chegou uma pessoa, você se interessa por essa pessoa. Você, que é uma mulher virtuosa, como nós estamos falando desde o início da live. Como uma mulher virtuosa, então a gente parte da ideia que essa pessoa, que essa mulher, ela tem uma vida de oração, né? Então ela conheceu essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é orar, Orar. é entregar essa pessoa. Senhor, o que que o senhor acha? Me mostra, traz as evidências, aquilo que não tá legal. E é impossível Deus não te mostrar. Você, Existe predestinação, eu Raine? não Existe acredito. alguém para alguém? Eu acredito em escolhas. Eu até brinco, eu já ouvi essa piada e eu brinco que eu carreguei ela, que a última vez que o Senhor escolheu uma mulher para um homem, ele ouviu, foi a mulher que tu me deste. Então, depois disso, você tu que escolhe. É Entendeu? isso aí. Eu acredito nisso. Que eu escolho, né? Meu marido vai me escolher, eu vou lá, gostei dos critérios, gostei dele. Mas eu, como tenho uma vida de oração, eu vou orar e o Senhor vai me mostrar. Então Deus vai trazer evidências, vai trazer a clareza, porque Ele não me quer enganada, porque eu sou filha amada. Então Ele vai me trazer a clareza e a partir dali. Só que o problema é que as pessoas colocam a carência na frente. Coloca o beijo na boca, Eita. na frente. Aí você tá movida por uma emoção, movida por um sentimento e deixa de se atentar para aquilo que de fato é importante. Por um Então, ciricutico, beijou na assim, boca, ciricutico. Não pode. recolhe-se. Não Uh-uh. pode. Gente, Isso mulher aí. virtuosa não sai beijando por aí. Muito bom. Não sai beijando. Mulher virtuosa não passa na mão dos cabra, não, Não, gente. não, não vai por aí, né? Não Como vai. é que é? Beijando aqui, beijando, beija-flor. Mulher Não, beija-flor. não. Não, se você tá se esperando seu marido, não faz sentido você tá esperando seu marido e beijando outros. É. Entendeu? Então você não sai, você não passa na mão de um e outro, você é guardada. Você se Meu guarda com seu Deus. marido Ah, dentro do repete essa casamento. frase pra mim. Pra gente. Repete essa frase pra gente. Se Mas você tá esperando seu marido, você não sai por aí beijando você outros. não sai, você tá Você é beijando o outro. rainha de alguém. Eu sou A gente. rainha de alguém. Isso Esperando. aí. Esse marido tá me procurando. Tá te esperando, tá te procurando e contando que você seja só dele. É. E eu, Aleluia! glória a Deus. E eu tô assim, eu tô esperando. Então não vou deixar ninguém me beijar. Porque eu tô guardada nele. Além de não ter, eu sou filha do rei, né? Eu faço parte de uma realeza, então sou princesa do Senhor, então não vou ficar Isso passando. aí. Gente, e uma coisa muito importante, eu não decidi isso agora, não, com a idade que eu estou. Não vou falar qual é a minha idade. É. Não vou falar a minha Deixa. idade. Mas não, eu decidi isso aos 23 anos, no auge da minha juventude. Entendeu? Eu não Meu decidi isso, Deus. eu não mudei o meu comportamento, a minha vida, a minha maneira de ver o mundo. Hoje. Não! São 7 anos. Eita, se a pessoa fizer a Só conta, vai saber. anuidade. Entendeu? Então, assim, então eu não vou passar na mão. Não, se eu não fazia isso nem quando não estava na igreja, imagina agora nos caminhos do Senhor. Lá a gente Isso aí. comete erros, a gente se precipita, sim, entendeu? Só que a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, entrego o controle da minha vida para É Jesus, dele. é mudança. É Porque dele. evangelho é renúncia, é a mudança. Quem quiser vir após mim, negue-se a si Seria, mesmo. Vanessa, seria muito mais fácil seguir o que a galera faz, entendeu? Seguir o que o mundo pensa, entendeu? Uhum. Então, as ideologias, essas ideologias do cão, entendeu? Onde a mulher se coloca a mulher um falso sou uma mulher empoderada.
Não. A mulher empoderada é aquela mulher virtuosa, que ela é Empoderada protegida, pelo ela guarda... Espírito Santo. é Aleluia. empoderada pelo Espírito Santo, sou dominada e sou guiada pelo Espírito Santo. Você Lembrando que a falou palavra, sobre... rapidinho, lembrando que a Ah, palavra virtuosa quer dizer poderosa. Então, o mundo trouxe uma mulher empoderada, que é uma mulher independente de homem. Mas isso foge ao projeto original do Senhor. Nós exatamente. acreditamos piamente na palavra de Deus, que ela diz que a mulher ela foi feita para o homem, tá? A Exatamente. mulher foi feita para o homem. O projeto inicial da mulher é ela ser de um homem. Então a Raine está dizendo aí, e muito bem dito, que eu adorei essa fala dela, e eu vou reproduzir. A Raine foi feita para o marido dela, que ela ainda não conhece, mas ele já está aí. E procurando por ela, o Senhor já está lá, o Senhor já sabe quem é o marido dela. Então, ela fez uma escolha há 7 anos de que ela está guardada para este homem. É esse homem. E isso, como a minha irmã falou aqui, a Letícia falou, você já está pronta. Todas as coisas lá no teu passado, como nós falamos aqui na semana passada, da Oliva da semana passada, Josiane, não procura a Rainha no passado, que ela não está lá. Eu vi, Cristiane tá aí, viu, Maria viu, quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Aquela rainha de 7 anos atrás já foi, morreu, não tá mais lá. Hoje a rainha é essa mulher aí, guardada no Senhor, como a Cristiane acabou de dizer, Uhum, guardada o céu, você está guardada em Deus e está guardada para uma pessoa, para um homem. E esse homem é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado porque ele já existe. A Bíblia fala que ele traz à existência aquilo que já existe. Já existe esse homem aí, né? Só eu a creio. gente ainda não conhece, ainda não pudemos conhecê-lo, mas Deus já conhece. E você Ela está fazendo o seu papel, que é o que a Bíblia ensina, né? Como o anel em focinho de porco é a mulher espalhafatosa, é a mulher dada, é a mulher mostrada. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia nos ensina. O que que é um anel, né, de ouro em focinho de porco? É um desperdício. É uma joia num lugar sujo, né? uhum, É o que você não é. E muitas mulheres precisam entender, muitas jovens precisam entender e compreender que você, mulher, você é maravilhosa. Você é uma princesa do Senhor, você é filha do rei, né? O namoro cedo, ele pode começar, até pode começar, mas ele já vai dar em casamento, então para que vai começar, né? Se só passa você tiver vontade. só para ficar aí beijando na boca do marido que não vai ser seu. Você está É, beijando na verdade. boca. Se a gente parar para pensar, esse raciocínio que a Rainha acabou de nos ensinar, se Hum. você parar para pensar, você está beijando na boca do marido de alguém. Porque ele vai ser de alguém, não é o seu. Né? É, Porque ninguém com 13, muito raro, alguém com 13, 14 anos começa a namorar e vai, né? Pura, linda e bela, como manda as escrituras, tanto o homem quanto a mulher, até seus 20 e poucos anos, até o ponto de ter condição de casar. Muito muito difícil. raramente. Se Uhum. conseguir, amém, né? Mas é bem difícil. A gente não pode colocar o Senhor à prova também, né? É isso aí. Entendeu? Aí você falou sobre algo muito interessante, sobre a questão do empoderamento, né? Que as mulheres estão muito. E é totalmente antibíblico isso. Né? É totalmente antibíblico, porque a mulher, a palavra fala sobre submissão feminina. E foi Uhum. uma, e foi uma das coisas que o Senhor tratou muito comigo sobre a submissão. E a primeira coisa que eu precisei no meu retorno à reconciliação, né, da minha aliança foi me submeter à vontade do Senhor. Eita. Então, a partir daí, eu falei assim: Senhor, eu me submeto. Me submeto. Aleluia. Então, quando eu comecei a me submeter à vontade do Senhor e comecei a mudar, não, isso aí não é legal, eu preciso mudar minha mentalidade, preciso mudar minhas atitudes, preciso mudar meu comportamento.
Precisa mudar a minha maneira de ver o mundo, de ver as pessoas. Conforme eu fui me submetendo ao querer do Senhor, o Senhor falou assim mesmo, filha, eu preciso que você se submeta. Porque o que eu espero, que a palavra nos orienta, é que essa mulher seja uma mulher submissa a esse marido. Que a liderança Como ao Senhor. como ao Senhor. Então, se eu não consigo, se eu não me submeto ao meu Deus, ao meu Pai, ao meu Senhor, eu não vou conseguir ser uma mulher Não que vai. submeta a essa liderança. Isso E, aí. e a mulher, então assim, no mundo de hoje, onde você falar que você vai ser submissa ao seu marido, que é o que eu vou ser, que eu decidi ser, estou sendo tratada, cuidada e tratada por isso, para isso, falar isso nos dias de hoje, que você vai ser submissa ao seu marido, é uma ofensa, porque as pessoas não entendem que a mulher submissa ao seu marido, ela tem e esse marido cumpre o papel dele de protetor, de dar vida, né? Como a palavra fala, que esse homem ele precisa dar a vida como Cristo deu para a Uhum. igreja. Então, quando Honrar a fala mulher, isso aí. honrar, amar essa mulher, porque a palavra fala para o homem amar, porque a mulher amar é da natureza dela, nós somos, nossa essência é uma essência Isso aí. intensa, de dar amor, de dar carinho. Então, o Senhor fala para o homem, ó, ame essa mulher e dê a vida por ela. Como eu dei à minha igreja. Então, quando o homem está nessa posição, com essa mentalidade, por isso é importante você se relacionar com um homem cristão, Isso. que Porque tem senão, se for um homem carnal, ele vai fazer dessa submissão uma sujeição, que ele é vai se diferente. é diferente, É exatamente. Então, porque diferente. quando o homem está posicionado, ele entende a posição dele dentro do relacionamento, dentro do casamento, a mulher se submeter não é um fardo, Não, é um prazer, é prazer. Isso é aí. prazer, é prazeroso. Porque, Vanessa, as mulheres não querem o peso que é Não liderar. aguenta. A mulher não foi feita para isso. A Não mulher foi não foi feita feito para liderar, a mulher foi feita para ser auxiliadora. auxiliadora. Eu já passei por um momento é, que, infelizmente, eu tive que liderar e o meu casamento acabou. Acabou meu casamento porque esse meu marido, ele não entendeu o papel dele e ele me colocou, inverteu os papéis e ele me colocou no sentido de liderança. Eu não aguentei, o meu corpo não aguenta. Nós não fomos feitas para isso. Tem tantas mulheres hoje muito empoderadas aí fora, muito bem financeiramente falando, e que não se submete a isso ou aquilo, solteiras. Agora, entrando já quase na sua, né, após 40, não sei como é que chama isso, já na, na melhor idade, sei lá, na maturidade, sozinhas, sofrendo, porque ninguém mais aguenta, não consegue encontrar, se conectar com um homem é, que entenda esse poder absoluto dela. Por quê? Porque está entendendo errado o empoderamento feminino. O empoderamento feminino em Deus é saudável. Sem Deus é completamente errado e solitário. Dona de casa é empoderada. Muito. A dona de casa, ela tem o seu valor. Na verdade, ela tem todo o valor. A mulher virtuosa de Provérbios 30, ela é uma dona de casa. Ela levanta cedo, ela manda nas empregadas e não é pobre, não. Manda nas empregadas, o marido trabalha, dá o dinheiro para ela que administra. Eu tô aqui, minha irmã tá falando exatamente, é prazeroso ser submissa ao marido que ama e se entrega por ela. Submissão é uma proteção. A minha irmã, Proteção. por exemplo, a minha irmã é uma mulher virtuosa. Eu tenho o casamento da minha irmã, estou aqui, né, publicamente falando, como um exemplo de casamento. Meu cunhado é maravilhoso para minha irmã, é um marido maravilhoso para ela, é um Glória a pai Deus. maravilhoso para os meus sobrinhos. E dá a vida, lhe dá o sangue pela minha irmã. Minha irmã é uma excelente administradora, minha irmã é uma excelente auxiliadora, né? Tá ali aquilo que eu falei, quando o marido precisa, ela vai lá, faz os corres dela e levanta o marido. Quando o marido está, né, se sentindo triste, ela vai lá e levanta ele.
né, brava assim, né, bem parecida assim comigo, vai lá e dá uma coisa ali, uma chacoalhada nele, e ele, não, amém, bota as crianças para, né, no ritmo ali do Senhor, casa de levita, a casa da minha irmã. Então, assim, e eu já falei que ambos serão pastores. Então, assim, é uma mulher, é um casamento de se espelhar, de Oh, que bom. olhar e você falar assim, meu Deus, é um casamento assim que eu quero, Oh, sabe? que legal. Então, a gente precisa entender que a submissão é isso que minha irmã está falando, é uma proteção. A sua Proteção. mãe falou alguma coisa também. Eu Ela falou. sempre, eu sempre liderei e estou cansada. É isso, a mulher não foi feita para isso. Deus ele fez o homem e a mulher com poderes diferentes um do outro. A mulher, ela é forte para muita coisa. Gente, quem já teve um filho de parto normal, pelo amor de Deus, eu já tive. É uma força sobrenatural. Mas a mulher é frágil. O corpo da mulher aguenta colocar uma criança para fora de parto normal, natural, seja lá o que for, como queira chamar hoje em dia, mas ela é frágil. Se um homem chegar e falar forte com ela, a mulher chora. Pode não Verdade. chorar ali na hora, meu bem. Ela pode não chorar na hora, mas estão aí as mulheres que não me deixam mentir. É Mas por na hora emoção. de, né? Quando chega no quarto, gritou comigo. Caramba! Então, assim, Deus fez cada um com o seu papel. Quando a Raine fala que é importante uma mulher cristã casar com um homem cristão, é para entender os papéis e não haver contenda quando casa. Né? É O verdade. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que teme o Senhor já começa por aí, ela já é sábia, por temer a Deus. É Não é verdade. medo, é temor, é respeito, é honra, É é isso aí. mérito, é dar o mérito, a honra e a glória e a necessidade de você mostrar para ele que falar, olha só, eu não sei de nada da minha vida, só o Senhor sabe, então me diga aqui o que fazer, né? E É você só verdade. tem a ganhar, você vai perder? Minha irmã está falando que as igrejas precisam te chamar para você palestrar para os jovens. Aqui, eu já tô super tímida. Tá nada, tá nada. Eu te falei que eu Não tava fez, super. não fez nem aquele biquinho que você costuma fazer quando prega. Rainha é uma pregadora da casa do Senhor. Quando a gente traz aqui as olivas que nós estamos trazendo, são mulheres que passaram por processos, né, e que hoje entendem o propósito que elas vivem. Nós costumamos, a gente já está falando aí há algumas semanas, que todo processo tem um propósito. E quando nós entendemos que o processo que eu estou passando hoje vai ter um propósito ali na frente, que a Bíblia fala que nós passamos por momentos de dificuldade, não é a vida toda, né, Uhum. Raine? Não. Você passou por alguns momentos. Olha o momento que você passou de dificuldade longe do Senhor, muito pequeno, perto de tudo aquilo que você está vivendo nesses 7 anos com o Senhor. Quando a gente entende que o Senhor nos basta e é suficiente, Ele realiza o desejo do nosso coração. É o que a Bíblia fala. Satisfaça-se no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. E eu creio, eu profetizo sempre isso na tua vida e hoje eu vou profetizar novamente. Ele Hum, vai realizar o desejo do seu coração. eu quero. Ele vai fazer um marido chegar até você, minha amiga, além das suas expectativas. Além, ele vai suprir além, vai ser um marido além, sabe? Amém. Eu conheço um pouco do seu gosto, mas Deus conhece muito mais do que você mesma, que É dirá verdade. eu. E Ele vai suprir o desejo do teu coração porque você está satisfeita no Senhor nesses 7 anos, né? Amém. Então, Creio. nós cremos, né? Minha irmã está falando aqui, nós cremos. Então, assim, em nome de Jesus, dá hoje, agora, a sua, é, a sua Consideração. palavra final, sua consideração final para essas mulheres que estão esperando. O que se esperar quando se está esperando, né? A gente vê muitas pregações hoje aí que o destino
é bom, é maravilhoso. Chegar onde você almeja é maravilhoso, mas a caminhada com Cristo, com o Espírito Santo, é o melhor dessa Uhum. caminhada. É a companhia dele, é o cuidado dele, são os milagres e as experiências que você vai acumulando ao longo disso tudo, né, Verdade. desse caminho. Então, fala disso para essas mulheres, direcionada agora para essas que estão esperando. É, o que eu poderia dizer é para você ver beleza na espera. Veja beleza. Busque fazer novas amizades, desfrute de um bom restaurante, de um bom passeio. Não fique parada esperando algo futuro acontecer. Viva hoje. Às vezes a gente fica numa ansiedade, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Desfrute hoje, tem muita coisa legal, muita coisa boa para você viver. Uma boa conversa, um café da tarde com as amigas. Seja uma boa amiga, tenha boas amizades, amizades que te impulsionam, que acreditam, que te edificam. Não fique fazendo coisas para mexer com a carnalidade. Por exemplo, Vanessa, voltando, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me conheço, eu não vejo filme com conotação sexual, romance, nada disso. Porque eu me conheço, para que eu vou ficar alimentando esse tipo de coisa? Eu sou ser humano, eu sou uma mulher, então eu não Uhum. vou ficar. Então, Isso aí. nesse período de De espera, espera. vigia, tenha vigilância, não fica se colocando em situações. E Eu mais sei que mais conversações. conversações, tenha prudência, sabedoria. Meu Entendeu? Deus. Sabedoria em Deus. Isso aí. E é isso, que Deus vai fazer as coisas no tempo certo. Não fica querendo dar uma resposta para o mundo. Ah, eu preciso arrumar um namorado, eu preciso casar para mostrar para as pessoas que eu estou namorando. Não tenha pressa, entendeu? Amém. Claro que foi o que a gente falou, dá vontade, quero. Ah, sim, mas não tenha pressa, porque a Amém. pressa faz você tomar mais escolhas. Então é melhor você estar protegida, guardada, esperando no Senhor, do que você estar desesperada querendo dar uma resposta para alguém. Aleluia. Então Isso aí. aguarda no Senhor. Eu tive uma revelação na palavra há uns meses atrás, deve ter uns 2 meses atrás, sobre Noé. Noé estava na arca. E imagina como é que é a arca. Noé, a família, os animais, os bichos, aquela confusão danada, né, que a gente imagina. Uhum. E Noé estava querendo sair da arca, né? Acabou o dilúvio e ele mandou o corvo trazer sinais, se a água havia baixado ou não. E o Uhum. corvo vai, volta, ele falou assim, sinal, vai, volta. Ele só sai da arca, tô resumindo, tá, gente, para ganharmos tempo. Ele só sai da arca quando o próprio Deus, vocês leem lá, o próprio Deus fala, Noé pode sair. Porque enquanto o corvo estava indo, voltando, eram sinais. E os sinais nos enganam. Meu Deus. Olha Então, isso. cuidado com os sinais, que parece, mas não é. Você precisa ficar atento à voz do Senhor. Saia da arca. Aleluia. Estar dentro da arca naquele momento era sinal de proteção e cuidado. Aleluia. Hoje, Vanessa, eu estou dentro dessa arca, eu estou querendo sair. Eu tô querendo, porque eu sei que tem lá fora coisas para eu desfrutar boas. Existem promessas, existe coisa. O meu casamento está lá do lado de fora, né? Amém. Tá Amém. lá do lado de fora. Mas enquanto eu não vivo o que tem lá fora para mim, fora da arca, eu tô guardada dentro dessa arca. Aleluia. Eu tô Aleluia. guardada. Então, confie. Não chegou, não Amém. aconteceu isso em todas as áreas da sua vida. Não sei se você Amém. está esperando em Deus, mas confia, não aconteceu ainda, mas você está protegida, você está guardada. Ai, Amém. Aleluia. Uma pérola, gente. Maravilhosa, como a gente costuma se falar, né, amiga? você Olha, eu quero tem. eu quero agradecer aqui como a gente sempre faz, agradecer as pessoas que entram ao vivo, Rose, minha irmã, Tainá Ferreira, Lari Rufino, nome chique, gente. Su Azevedo, Do meu trabalho, Rayane, sua irmã, Márcia Pinheiro, Elizabeth Santos, do meu ah, trabalho, Vida Perfumaria. minha tia.
a Maria, sua mãe, Elisângela, Bastante é, gente. Everton Veloso, nosso amigo aqui da minha antiga igreja, Hum, Daiane Lopes, a Minha amiga, Cris, a minha Cris amiga. também entrou, e Daiane Lopes eu já falei, ah, eu, Lucy e Alexandre Bi- Bicassi Trindade. Muito obrigada a todos que entraram, tá? Que Deus abençoe sua vida, amiga Carla Regina. Que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo essa pérola, né? Tá Amém. aí guardadinha. O seu marido vai te achar no tempo Amém. certo e esse ano ainda, em Amém. nome Eu de Jesus. recebo. É esse ano. E que o Senhor te abençoe e te guarde, continue te usando poderosamente para que você continue derramando em outras vidas. E sim, em nome de Jesus, você precisa palestrar para jovens solteiros, para que eles venham entender que eles são de alguém e que eles não devem ficar por aí beijando o marido de ninguém nem a esposa de ninguém. Amém? Minha irmã tá falando que quer ir no seu casamento. Amém, gente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Só que de falar, fico você toda como? Fico toda feliz. é mesmo. A Daiane também quer ir no casamento. Nós A vamos. Daiane, a Daiane é só Jesus, cara. Ela tá botando uma pressão porque ela é uma amizade nova, né? Ela quer ser madrinha. Eu falei, É, Daiane, minha lista e já tá tem uma pronta. fila. Para aí de assunto. Chegou Eu agora, já falo, quer sentar na janela. Calma é, aí. minha lista A de Cris padrinho falando que é madrinha. A Cris eu sei que é. Eu é também. você também. Ela, Eu ela me também. fez citar nome por nome para saber quem é. Ah, Eu falei tá. pra ela, calma, amiga, talvez eu acrescente, vamos ver como você vai se comportar até lá. Vai merecer. Em nome de Jesus, muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e que você continue derramando na vida de outras mulheres que Amém. estão passando ainda pelo processo e que elas alcancem esse esse propósito de vida aí que você já alcançou, que você ensine Amém. outras mulheres a passarem por esse processo em nome de Jesus. Muito obrigada. Muito Ai, obrigada pelo eu seu agradeço. derramar, por essa picância que você é cheia e nós vemos que você tá preenchida para as duas vertentes que nós falamos no começo, tanto para evitar a ira de Deus sobre sua vida, que você está em obediência, e para se proteger contra os dardos inflamados do maligno. Amém. Azeite puro, azeite puro. Azeite Obrigada, puro é amiga. você, minha amiga. Que Deus te abençoe. Obrigada Rainha pela oportunidade. Belém tá aí, ó, disponível para palestrar nas igrejas. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo desafio. Você sabe que estava muito nervosa, né? Coração a mil. Eu tenho. Uma coisa é você falar com o seu público da igreja, nosso grupo, né? Outra coisa é falar em live, assim, é um desafio muito grande para mim. Eu tenho um lado meu muito tímido, entendeu? Então, É, assim, tá, assim, é um desafio muito grande, mas eu acredito no projeto, acreditei na sua ideia, assim, eu sei que é sim. para frutos muito maiores do que a gente pode imaginar e a gente tem que estar Amém. disponível para a obra, disponível para abençoar pessoas. E o Senhor já havia falado isso para mim, que ia chegar esse tempo, e como é maravilhoso Chegou. começar essa nova fase, principalmente com você, minha amiga, que para me acalmar. Obrigada. Amém. Obrigada. Deus Beijo. abençoe. Beijo, tá? Beijo, meninas, e até a próxima Só quinta-feira, não se sei Deus finalizar. quiser. Finaliza aí. Eu finalizo. Beijo. Tchau.